Tessalonicenses capítulo 3, por favor. 2 Tessalonicenses 3. Glória a Deus, igreja. Põe assim a mão na palavra, diga: Senhor Jesus, fala comigo, Senhor, me fortalece, diga: me anima, que a tua presença, Senhor, me avive, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém, igreja. Diga glória a Deus, meu Jesus. Amém. Paulo pede orações dos Tessalonicenses. Paulo pede o quê? Diz assim, versículo 1: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como está acontecendo entre vós. Paulo pede oração por eles, porque eles estavam levando a palavra de quem? De Deus. E o que significa? Qual a razão, o motivo de levar a palavra de Deus? O que é que estava acontecendo com o apóstolo para ele pedir orações? Porque os Tessalonicenses eram um povo humilde. Era um povo o quê? Humilde. E eles, os apóstolos, estavam sendo perseguidos por levar a palavra de quem? De Deus. E eles pediam orações por eles. Aí continuando diz, versículo 2: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Repita em voz alta, diga assim: porque a fé não é de todos. A fé não é de quem? Quem tem fé em Jesus aqui? Só quem tem fé faz assim: tem fé em Jesus? É fácil afirmar que temos. Amém, igreja? É fácil afirmar que nós temos a fé em quem? Mas o apóstolo diz que a fé não é de todos. Nem todos têm uma fé firmada em Jesus, capaz de suportar, capaz de aguentar, capaz de resistir. E Paulo estava pedindo orações por eles. É como eu dissesse assim para a igreja: igreja, orem por mim, pelos obreiros, porque nós estamos sendo perseguidos, para que a palavra de Deus seja propagada no Aracati. Só que na nossa cidade nós temos perseguições. Você é perseguido pela sua fé, igreja? Você é perseguido? Não. Você é uma pessoa que anda tranquilamente confessando quem? Jesus. Não tem nada que possa te amedrontar hoje não tem nada que possa impedir que as pessoas se tornem crentes, cristãs, evangélicas, aceitem Jesus hoje. Mas naquele tempo não, naquele tempo não era assim. Naquele tempo os apóstolos pregavam a palavra, propagando a palavra de Deus aos corações, para que aquele povo abraçasse a fé. Diga glória a Deus. E se firmasse. Naquele tempo era difícil abraçar a fé. Hoje é muito fácil. É tão fácil abraçar a fé que as pessoas não valorizam ela. É tão fácil nós aceitarmos Jesus que as pessoas não valorizam. Quando Jesus ele aparece para você, quando o caminho se abre para você. E o apóstolo pedindo oração e dizendo: a fé não é de todos. Ele continua dizendo, versículo 3: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará de quem? Do maligno. Hoje o diabo trabalha de que forma? Te amedrontando, te intimidando de que forma? Há situações, volto a dizer, há casos que, uma vez que a pessoa aceita Jesus, familiares, amigos, cortam amizades, a desprezam ela, e tem pessoas que sentem isso porque aceitou Jesus.
pessoas que sentem assim. O maligno, o diabo hoje trabalha de que forma? Te intimidando de que forma? Te entristecendo de que forma? Com os problemas da vida. Olha só, não é nem por causa do nome de Jesus, é por causa dos problemas que nos ocorrem, é por causa das lutas que surgem. Por isso que a fé não é de todos. Paulo fala com autoridade sobre a fé, porque a vida do apóstolo Paulo, igreja, depois, antes ele era um perseguidor da palavra, ele era um perseguidor da igreja, e as pessoas tinham medo no tempo do apóstolo, porque o apóstolo mandava prender, mandava matar. Hoje ninguém chega na nossa casa nos intimidando, e se aparece é raro, é pouco. Hoje, aqui no nosso tempo hoje, não sei, outros países a gente sabe que existe perseguições. Tem países que a Bíblia não pode entrar. Ei, e tu tem a Bíblia em casa e despreza ela lá, empoeirada. Está lá a tua Bíblia encostada. Tua Bíblia de repente já está inchando. E a pessoa despreza algo que nós temos hoje com facilidade. Hoje temos com facilidade, e elas desprezam. O apóstolo Paulo fala de algo para aquele povo, para aquele povo abraçar, viver a fé. Continuando, ele diz, versículo 4: nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo ensinava a igreja, instruía aquele povo. O apóstolo Paulo tinha certeza que aquele povo não só ouvia, mas vivia. Diga glória a Deus. E de repente hoje você ouve, mas não vive. O apóstolo Paulo, naquele tempo, o Paulo daquele tempo exortava, ensinava, direcionava. Eles tinham certeza no coração que aquele povo vivia. E ele deixa bem claro dizendo: nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Quer dizer, vocês estão vivendo o que nós estamos ensinando. E hoje a gente vê as pessoas desprezando o momento único que nós temos. Se a igreja, se o povo entendesse que Jesus abriu a porta para ela, Jesus está se convidando para a tua vida, de repente você ainda não escancarou a porta para Jesus. A gente canta a música de Zaqueu, vê a música de Zaqueu, vê a história de Zaqueu, vê maravilhosa, mas é algo que você começa a observar. Peraí, foi Jesus que se convidou, igreja, amém? Foi Jesus que se convidou para ir entrar na casa daquele homem pecador. E houve transformação quando Jesus entra, Jesus fala, Zaqueu vê, Zaqueu ouve, e o coração é quebrantado. Hoje a palavra é propagada, a palavra é dita, é ensinada, mas o ouvido da pessoa não consegue receber. Aquilo que entra no ouvido não penetra aonde? Aonde, igreja? No coração. As pessoas não... O apóstolo Paulo tem autoridade para falar da fé. Da fé. Eu não sei se você diz: pastor, a minha fé ainda não está afirmada em Jesus. Eu sei que Jesus é o caminho, eu sei que Jesus é a verdade, eu sei que Jesus é a vida, mas eu ainda não tenho tido uma vida de oração, eu não tenho tido uma vida de comunhão, eu não tenho alicerçado ainda a minha fé, porque se surgir algo na minha vida, eu esmoreço, se surgir algo eu desanimo. Aí Paulo vai e continua, versículo 5, ele diz assim: ora, o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus e a constância de Cristo. Diga glória a Deus. Ele diz o quê? O Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Deus e a constância de Cristo. Constância quer dizer a persistência. Eu não sei se você persiste, insiste,
se você tem constância no seu propósito com Deus. Eu não sei se você é aquele crente que tem firmeza com Cristo. A gente sabe, igreja, que nós somos sentimentais. Diga glória a Deus. Quem tem sentimentos aqui? Quem chora aqui? Quem se emociona aqui? Quem se emociona com as coisas, né? Você vê as histórias, começa nós nos emocionamos. Mas às vezes a fé não é emoção. Repita para o irmão, diga: a fé não é emoção. Fala para ela aí, fala para ele. Fala. A fé não é emoção. A fé não é o quê? E às vezes você se engana. Por um momento emotivo, uma situação emotiva, você acha que está com a fé firmada, que você tem constância, perseverança, persistência em buscar Cristo, em procurar Jesus. E aí o apóstolo diz: eu peço orações por vocês, orem por nós, orem. O apóstolo Paulo, ele procurava levar aquele povo a uma firmeza, ele ser inconstante, persistente em Cristo Jesus, não desanimar, não fraquejar. Hoje eu estava com os irmãos, fizemos um momento um encontro com alguns irmãos, e eu falava disso aqui, dava um pouquinho, comecei falando sobre isso, e eu falando sobre constância, eu dei exemplo, ou melhor, eu trouxe a lembrança de uma pessoa que trabalhou com a gente na fé, que ele não tinha uma fé duradoura. A fé dele era o quê? Momentânea. A fé dele era mensal. A firmeza dele era o quê? Mensal. O que é uma fé mensal? O que é, irmão Josué? Uma fé mensal. O que é, irmão Assis? Uma fé mensal? O que é uma fé mensal, meu Deus do céu? A fé dele, ele tem uma firmeza, mas 5 meses firme, 5 meses na fé. Passavam os 5 meses, estava lá ele esmorecido, desanimado. Passava o tempo, estava ele lá meio, e a gente orientava: não, olhe para Jesus, se abrace com Cristo, procure conhecer Jesus de verdade. E tem pessoas assim. Eu quero que vocês se observem, igreja. Eu quero que vocês atentem, observem a fé que vocês estão. Vocês estão cuidando da fé de vocês? Vocês estão cuidando da fé de vocês, igreja? Não sou eu que vou cuidar da sua fé. Vou fazer como o apóstolo Paulo. Eu oro pela igreja, eu instruo a igreja, eu direciono a igreja, mas é você que tem que abraçar isso. É você que tem que olhar para a tua vida e dizer: a minha fé não está firme ainda, eu ainda não estou firmado, eu estou meio assim. Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou feliz, tem hora que eu estou alegre, mas de repente surge, e vai surgir. E vai surgir problemas, vai surgir lutas, vai surgir perseguições. Mas as perseguições hoje não é nítida por causa do nome de Jesus. Imagina se fosse por causa do nome de Jesus. Quem for crente, quem for evangélico, aquela empresa não recebe ninguém. E aí? Passar pela entrevista, ó, essa empresa aqui não aceita quem é crente. Oi? Vamos lá, estou sendo discriminado por causa da minha fé, ergo minha cabeça, por causa de Jesus, amém. Glória a quem? Glória a quem, igreja? Isso mostra que eu estou incomodando. Satanás está usando situações para me desanimar. Eu vou desanimar? Eu vou negar? Não, não. Eu vou ser constante em Cristo Jesus. Eu vou ser persistente na fé em Jesus. Eu vou ser persistente em se firmar, em estar alicerçado em Jesus.
Haverá situações que irão ocorrer no decorrer da nossa caminhada, da nossa vida, que nós temos que observar e ter o cuidado. Eu tenho que cuidar da minha fé hoje, para que amanhã eu não esmoreça. Eu tenho que observar a fé que eu tenho, se a minha fé tem sido momentânea, se a minha fé tem sido emocional, ou se a minha fé tem sido uma fé firmada de verdade. Pastor, eu tenho agido mais na emoção do que na fé. E quando eu ajo na emoção, eu já desanimo, eu já fico meio balanceado, eu já deixo de viver a fé. Eu já deixo de orar, eu já deixo de ler a palavra, eu já deixo de ir para a igreja. O apóstolo Paulo, querendo que aquela igreja atentasse para a ordenança, para a direção, para que eles se firmassem. O apóstolo Paulo deixou bem claro, dizendo porque a fé não é de todos, nem todos que professa a fé em Jesus vai suportar, vai resistir aquilo que surgirá contra nós. Olha o que diz agora aqui em Timóteo, a instrução do apóstolo Paulo, para a gente entender o que é que o apóstolo Paulo diz. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim, para Timóteo, os dois andavam juntos. Versículo 10 diz assim, Paulo falando para Timóteo, versículo 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Diga assim: de todas, o Senhor me livrou. Diga glória a Deus. Mas por que Deus traz livramentos? Porque nós colaboramos com a nossa fé para que Deus traga livramentos. Paulo fala com Timóteo o quê? Tu tens seguido de perto, você tem visto o meu procedimento, o meu comportamento, Timóteo. Você tem visto o meu propósito, você tem visto a minha fé, você tem visto a minha perseverança, você tem visto de tantos livramentos que o Senhor me deu. Paulo falando para Timóteo, pega o exemplo, diga glória a Deus, pega o exemplo. Pega o exemplo da fé. Pega o exemplo. Se não tem pessoas para pegar o exemplo, vamos para a Bíblia. Vamos para os resultados de homens perseverantes. Vamos para o resultado de homens que passaram por perseguições, foram perseguidos, mas se mantiveram firmes em Cristo Jesus. Paulo fala de propósito. Ele fala de procedimento, que é o comportamento. Ele fala de fé, de perseverança. Ele fala de perseguições. Diga glória a Deus. Você não tem passado por perseguições ainda. Você tem passado por lutas. Você tem passado por quê? Lutas. Você não tem passado por perseguições por causa do nome de Jesus. Não tem. Você tem passado por lutas, e essas lutas te desanimam. Peraí, essas lutas te esmorecem, essas lutas te afastam do espiritual. E o apóstolo fala disso. Timóteo, você tem visto de perto o meu procedimento, como eu tenho me comportado. Você tem visto de perto os meus ensinos, você tem visto de perto a minha fé. Você tem visto de tantas perseguições o Senhor me livrou. De tantas. Continuando, ele diz para você não se enganar. Versículo 12. Ele fala assim, para você não ficar enganado, achando que vai ser só maravilha.
Versículo 12, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, repita, diga, serão perseguidos. Serão o que, igreja? O maligno nos persegue, não é pessoas que vai te perseguir. O maligno nos persegue. Então ele vê ali, ele observa a tua vida, ele observa a nossa vida, e ele vê fragilidade em alguns pontos. Então é em cima daquela fragilidade que ele quer atingir a sua fé. De repente há situações que há fragilidade na tua fé. Você é frágil nesses, pastor, quando eu passo por isso eu desanimo, quando eu passo por isso eu fico meio assim, quando eu vivo isso, quando eu estou passando por essa luta eu fico assim, desanimada, triste. O inimigo, o maligno, ele vai trabalhar em cima da onde você se enfraquece. Aí você começa a observar a tua vida, o que é que tem te enfraquecido? Aí você pensa e entende, é isso. Então eu vou buscar mais ao Senhor, eu vou buscar me alicerçar mais em Deus, eu vou buscar mais a presença de Deus, eu vou buscar orar mais, eu vou buscar se chegar mais ao Senhor. Porque senão você vai se enganar. Quando passar o vento forte, de repente vem um vento tranquilo, você fica alegre. Diga glória a Deus. Nós nos alegramos, mas isso não significa que você está firme. Isso não significa que você está alicerçado. Porque se vier outro vento forte, vai te atingir. Então é com os ventos fortes que eu tenho que observar se a minha fé é realmente uma fé firmada, uma fé duradoura, uma fé fundamentada em Cristo Jesus. Igreja, observa por que você vem para a igreja, qual é a razão que tu vem para a igreja. De repente, pastor, eu venho porque eu amo o Senhor, eu quero Deus, eu quero me chegar mais ao Senhor, eu quero me aproximar mais de Deus, eu quero ser a igreja do Senhor. Eu estou indo para a igreja, pastor, porque eu tenho sede, eu tenho fome, eu preciso, é a minha alegria, é o meu prazer. Eu quero um dia estar na glória. E se não há prazer em você estar na igreja, você não quer ir para a glória. Você não tem prazer em Cristo Jesus. Se você não cuidar da sua fé, você não vai ter força para permanecer em Cristo Jesus. A fé não é de todos. A fé é para aqueles que buscam alicerçar, sabe? A fé é para aqueles que buscam se alicerçar. Uma vez alicerçado na fé em Jesus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, ei, nada vai te desanimar, nada vai te afastar da presença de Deus. Nós podemos sentir o impacto, mas aquilo não vai nos derrubar. Eu posso sentir o impacto do que eu estou vivendo, eu posso sentir, mas aquilo não vai me esmorecer, não vai, porque a minha fé está firmada em Jesus. Eu tenho uma fé persistente, a minha fé é constante em Cristo Jesus. Igreja, te cuida. Diga glória a Deus. Te cuida, para que nós venhamos permanecer na fé em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra, igreja? Então glorifica o nome de Jesus, o nosso Deus. Diga glória a Deus. Diga, fala para o teu irmão, diga, cuida da tua fé em Jesus. Cuida, alimenta ela, fortalece ela. Amém, igreja? Ficamos de pé todos os irmãos, para a glória do Pai. Ficamos de pé, vamos agradecer.